Oi, que? Aqui, agora sim, agora deu graxa, viu? Agora deu, viu? Agora deu, viu? Alô, galerinha, deixa eu ver, Jacobina, Baixa Grande do Ribeiro, galerinha de Pimenteiras, de Uruçuí, você também de Juazeiro do Piauí, na margem do São Francisco nasceu a beleza, e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina. Vou voltar para minha cidade, eu vou voltar para Teresina. Eita, rapaz, né? Vamos para Petrolina. Ei, aí é sobre o muro de Berlim, eu vou passar um pouquinho, ó. Mas é o muro da vergonha, galerinha. É um muro que separava não só uma cidade, separa famílias. Era o símbolo principal que nós tínhamos dessa bipolarização. Foi o governo da Alemanha Oriental autorizar a construção de um muro que cortava toda a cidade de Berlim, com várias torres de observação, para evitar que a galerinha da Berlim Oriental entrasse para a Berlim Ocidental. Absurdo, velho, absurdo. Mas, assim mesmo. Vamos fazer um pouquinho sobre a Guerra Fria, ó. Aqui eu coloquei assim, ó. Os Estados Unidos, que era o principal capitão, era o capitão do mundo ocidental, com o presidente Henry Truman disse: brother, nós temos que conter o comunismo na Europa. Nós temos em propagar o mundo livre, auxiliar as democracias, as liberdades, o livre comércio, o ir e vir das pessoas. Ah, papai, o Zé Uá que dizia, viu? O Zé Uá que dizia. E aí os Estados Unidos, com a OTAN, vai se transformar no que eles interpretavam numa espécie de polícia do mundo, de vigília do mundo. E quando você vê nesse cenário atual a Rússia questionando a possibilidade de a Ucrânia entrar na OTAN, a Rússia está dizendo: brother, a Ucrânia faz fronteira com a Rússia. Já pensou? Na Ucrânia tem ogivas nucleares de fronte para eu. Não aceito não, velho. Eu não aceito não, viu? Tio, a ONU meio que substituiu a antiga Liga das Nações? Sim, certamente, Eriquinha. E tal qual a Liga... Só que a Liga das Nações já tinha nascido mais fraca, né? Porque ela nasceu sem os Estados Unidos, sem a Alemanha e sem a União Soviética. Então ela nasceu fraca, a Liga das Nações. A ONU já nasceu com a União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França. Aí nasceu já mais forte um pouquinho. Mesmo assim, a ideia de evitar conflitos mundiais, ela não conseguiu nesses, vamos botar 70 anos de ONU, né? Não conseguiu ainda. Olha aí, ó, já está aqui, olha. Os Estados Unidos vão realizar intervenções militares na Coreia, a famosa Guerra da Coreia, resultou no acordo de Panmunjom, dividindo a Coreia em dois pedaços. No inferno astral dos Estados Unidos, na década de 60 para 70, haja vista que os norte-americanos queriam e estimularam a divisão também do território do Vietnã, do Irã, notadamente a presença de tropas norte-americanas, abrindo o Irã ao mundo ocidental. Depois, em 79, o Ayatollah Khomeini fechou o Irã aos Estados Unidos na Revolução Iraniana. E em Cuba, olha, o meu amigo John Kennedy tentou derrubar o Fidel Castro em 62. Olha a quantidade de intervenções militares de tropas do Zé Uá. Ah, papai! Garantir os interesses dos Estados Unidos. Quando a gente for chegar no Brasil, no cenário do regime militar, você vai ver que já estava vindo na Operação Brother Sun, amigo do Sul, já estava vindo um navio norte-americano para auxiliar parte dos militares na tentativa de derrubar o Jango. Não vai ser preciso, vai ser abortada essa participação das tropas norte-americanas, mas já havia todo um plano de os Estados Unidos, se necessário, ajudar a derrubar o João Goulart, que era visto como um comuna naquela época. Passando, o famoso
Plano Marshall, de George Marshall, a ideia de os Estados Unidos ajudar, e é uma ajuda importante, mega importante. É uma ajuda com real, com tecnologia, com técnicos, para evitar que a Europa caísse numa deprê igual ocorreu no pós-Primeira Guerra, para evitar que o Japão caísse numa deprê, reconstruir essas duas regiões, porque evitava de os partidos comunistas ganharem espaço, se o capitalismo ganhasse fôlego, se o comércio ganhasse fôlego, se o livre mercado ganhasse fôlego, se os produtos norte-americanos entrassem no Japão e na Europa, brother, aí não havia possibilidade de o comunismo avançar. Esse era o pensamento do Zé Uá. Então os Estados Unidos vão ajudar com matéria-prima, com produtos, com capitais, com tecnologia, mas meio que vão pedir, ei, brother, deixa a Coca-Cola atuar aí, deixa a Ford Motors atuar aí, deixa o McDonald's atuar aí. Ah, papai, eita, rapaz, tio, havia um interesse em dividir o território da Coreia. Durante a Segunda Guerra Mundial, parte da Coreia ao norte foi ocupada por tropas soviéticas e a ideia era basicamente você fazer uma divisão no paralelo 38 de uma área que seria de influência soviética e outra área que seria de influência dos Estados Unidos. Isso já estava meio que previsto lá nos acordos antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. Então é matéria-prima, é região geoestratégica, os Estados Unidos tendo ali a Coreia do Sul como aliada, pertinho do Japão, pertinho da China, pertinho da União Soviética. É uma área de influência extremamente importante até hoje, né? Até hoje. Tem um colega meu aqui na capital, que a menina dele já foi lá na Coreia do Sul 2 vezes, já fala até coreano. Esse cara, a menina voltou maravilhada, viu? Com as Coreias, a Coreia do Sul, viu? O presidente dos Estados Unidos era Henry Truman. Ele, inclusive, vai fazer uma visita ao Brasil em 47. Vai fazer uma visita ao Brasil em 47. E a famosa doutrina Truman era: nós vamos conter a ameaça comunista. Chamava de perigo vermelho. De novo, o perigo vermelho. Então, os Estados Unidos se colocam como os protetores do mundo livre, os defensores do livre mercado, do mundo capitalista. E para isso eles criaram a famosa organização Tratado do Atlântico Norte, que você vai ver com o tio Adriano, provavelmente, esse cenário recente de mais países na Europa estarem querendo aderir à OTAN. E a Rússia está dizendo: brother, vocês estão me cercando, velho. Vocês estão me cercando, eu já estou vendo. Eita, pai, eu já estou vendo, vocês estão me cercando. Eu vou dar um fatality. Vou passar a imagem, viu? E o Plano Marshall vai servir para intensificar as disputas. Vamos dizer que o Plano Marshall foi o elemento fundamental para que a Europa Ocidental, que saiu desgastada da guerra, principalmente Inglaterra, França, Itália e Alemanha Ocidental, pudessem se recuperar mais rapidamente e se tornar uma vitrine do mundo capitalista. Claro, servindo de exemplo. Ei, olha como nós estamos nos desenvolvendo. Vocês bem do outro lado, olha, fiquem sendo comunistas para vocês verem. Ah, papai, menino ruim, né? Menino ruim do interior. Os Estados Unidos promover a abertura de mercado sempre. Prevenir uma nova deprê nas Europa e, claro, ampliar o leque de opções para o mundo capitalista. De boa? Isso você vê para uma Europa. Então, para a Europa, o discurso norte-americano era principalmente esse daqui: liberdade, democracia, daqui a pouco na Ásia, na África. Mas olhe para o Brasil, Na América Latina,
Os governos que adotaram práticas nacionalistas, que adotaram feições estatais de o Estado ser forte, muito nacionalista, anti-imperialista, os norte-americanos apoiaram a implantação de regimes ditatoriais. Ih, rapaz, foi. Olha esse cartaz da Alemanha Ocidental. Olha esse cartaz da Alemanha Ocidental. Você está vendo um masão vermelho. O masão vermelho pode entrar numa Europa. Olha como é uma Europa cultivada. Uma Europa bonita, florindo. Então a gente tem que botar aquela pedrazinha bem ali naquele lugar e impedir que essa onda vermelha adentre na Europa que prospera no dinheiro. Ah, papai! A propaganda foi muito utilizada, né? Como força de propaganda ideológica, tanto pelos Estados Unidos e, claro, pela União Soviética. Olha aí, ó. Se eu fosse pegar e traduzir, ia dizer uma Europa de vento em popa. Ah! Olha esse cartaz de 1960, ó. Olha o cartaz de 60. Tá o tio Sam em um barquinho e você está vendo um grande iceberg vermelho no mar. O iceberg vermelho é a União Soviética, com a Polônia, a Hungria, a Coreia do Norte, a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, a China e outros. Bem aqui é Cuba, viu? Bem aqui é Cuba. E ele vai se desviar, velho. E ele vai se desviar, senão ele também naufraga, viu? E nós já vimos na semana passada uma questãozinha do Capitão América dando um tabefe no Hitler. Mas esse contexto também, ó, tem o Capitão América enfrentando o perigo comunista. Olha aí, olha esse monstrozão com o símbolo do comunismo, olha o outro com o símbolo do comunismo. E tá aí o Capitão América enfrentando eles. Já libertou a Europa do nazismo, agora os Estados Unidos, o Capitão América vai libertar a Europa do perigo do comunismo. Ah, e a União Soviética, tio, ficou igual aquela música do Raul Seixas, e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Não, a União Soviética reagiu, evidentemente que não assistiu passiva a esse avanço norte-americano. Então, por exemplo, ela não tinha o mesmo tanto de dinheiro que havia nos Estados Unidos do Plano Marshall, mas ela criou o Comecon, que é uma espécie de acordo econômico para integrar os países do leste europeu que eram sob o comando de partidos comunistas. Eu vou repetir. A União Soviética não tinha nem de longe o tanto de dinheiro que tinha os Estados Unidos para fazer uma recuperação de uma Inglaterra, de um Japão, de uma França, de uma Itália. Era longe, muito longe. Mas ela resolveu criar uma espécie de acordo econômico. Uma espécie de plano econômico. Galerinha, as pílulas, viu? Foi as pílulas. Eu estou dizendo que a União Soviética, ela decidiu apoiar os partidos comunistas dessa região que você está vendo ali de fronteira com a União Soviética
E não só eles, mas Cuba, daqui a pouco Cuba, o Fidel Castro vai receber uma ajuda salutar da União Soviética. A Coreia do Norte, no início a China, né? No início a China, depois a China vai caminhar com as próprias pernas, né? E claro, dá uma maior segurança para a União Soviética e os seus aliados. Então vou mostrar bem aqui onde é que fica o território da Ucrânia, ó. Bem aqui é a Ucrânia, ó. Era uma das repúblicas da União Soviética. Aqui é a Ucrânia, ó. Aqui é a Ucrânia. E quando você vê a Organização Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, tendo como aliado agora a Finlândia, a Ucrânia, velho, a Rússia bem aqui diz, cara, vocês estão me cercando. Vocês estão me cercando, eu não aceito não, velho. Olha o cenário que você tem na atualidade, que é resquício, né? É resquício da Guerra Fria. De boa? A ideia da União Soviética expandiu o comunismo pelo mundo, então passa a haver um patrocínio a partidos comunistas pelo mundo todinho. Aqui no Brasil não podia, porque ele estava na ilegalidade, mas por baixo do pano chegavam uns dinheirinhos para a galerinha fazer críticas aos governos aqui durante a fase da República Democrática. De boa? Vou passar a imagem, tá aí propaganda do Stalin. Tá aí o meu amigo Joseph Stalin, ele empunhando uma criancinha com a bandeira da União Soviética numa ideia de felicidade, numa ideia de que os trabalhadores estão unidos e felizes, que ninguém passa por necessidade, estamos vivendo de vento em polpa. É o discurso. Cuidado, isso é o discurso, meu povo, é o discurso. Visto isso, eles dois vão se enfrentar em vários ramos, em trocentos ramos. Em trocentos ramos. Já mostramos agora há pouco o gibizinho do Capitão América. Quem já assistiu os filmes do Rambo e do Rocky, lembra desse cenário também. Na provocação, na espionagem da KGB e a Agência de Inteligência Americana, ajudando outros governos, claro, para enfrentar os aliados do inimigo, em alianças, em propaganda, nas Olimpíadas e etc. E etc. Foram várias estratégias utilizadas por essas duas superpotências para poder aumentar o seu leque de países aliados, de áreas de influência, e de parceiros comerciais também, né? Parceiros comerciais também. Vou passar. Você sabe que a OTAN já ganhou mais adeptos. Tá aí a Organização Tratado do Atlântico Norte, sob a liderança dos Estados Unidos, com a Alemanha Ocidental, bacaninha. Foi fundada bem no ano que a União Soviética descobriu a tecnologia da bomba atômica. No ano que a União Soviética dominou a tecnologia nuclear, os Estados Unidos decidiram criar a OTAN, velho. Foi mesmo, foi no mesmo aninho, velho. É uma resposta, viu? É uma resposta. E, claro, a União Soviética tinha o Pacto de Varsóvia, ele não existe mais. Haja vista que com a extinção da União Soviética, essa aliança militar entre os países comunistas do leste europeu, ela se desfez e ela, claro, não existe mais na forma prática. De boa, na forma prática. Vou passar. Rapaz, eu gosto dessa parte aqui, ó. Mas eu gosto dessa parte aqui, viu? A corrida armamentista, galerinha, ela se deu no cenário primeiro dos Estados Unidos, jogando as bombas em Hiroshima e Nagasaki, e dizendo, olha, União Soviética, eu tenho um poder de destruição mais maior que o teu, velho. O meu poder é muito grande, viu? É forte. 4 anos depois, a União Soviética divulgou, e eu vi um vídeo recente sobre uma explosão de uma bomba de hidrogênio, de um experimento da União Soviética, que foi assim uma coisa fabulosa, né? Então, depois que a União Soviética passou a ter também a tecnologia da bomba atômica, os Estados Unidos tiveram que correr, e produzir a bomba H,
e a União Soviética no ano seguinte a bomba H. E os dois têm ogivas que são transcontinentais. Transcontinentais. A União Soviética deu a largada na corrida espacial. Banda espacial de Campo Maior. Eita, banda espacial de Campo Maior. E deu a largada lançando o primeiro satélite artificial, o Sputnik No. 1. No ano de 58 veio o Sputnik 2, com a cadelinha Laika, o primeiro ser vivo a ser mandado ao espaço. Todo mundo sabe que ela não suportou, claro, a viagem. Serviu de experimento para os soviéticos, porque 3 anos depois os soviéticos mandaram meu amigo Yuri Gagarin. A Terra é azul. E foi o primeiro ser humano a olhar a Terra lá do lado de fora. Abriu a janela e viu a casinha do lado de fora, viu? Os Estados Unidos demoraram um pouquinho. Aqui são os carros da Ford, viu? Os Estados Unidos demoraram um pouquinho. Vão lançar a Explorer em 58. E vai demorar uma década para que os Estados Unidos mandem o homem à Lua. Então passou a ter essa disputa de que quem mandasse mais longe, mais em segurança e retornasse, evidentemente era uma demonstração ao mundo de liderança científica, de conhecimento tecnológico, de propriedade, de galgar um território que a gente não tinha controle, que é o espaço. O espaço. Lembrar que dessa época aqui, ó, dessa brincadeira, começaram a surgir os filmes falando sobre os objetos voadores não identificados. E começam as narrativas de que os objetos voadores não identificados têm, às vezes, trazendo os extraterrestres. Os filmes sobre essas temáticas começaram a surgir a partir daí, velho. Os filmes sobre essa temática começaram a surgir a partir dessa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. De boa? Tio, a cadelinha Laika não suportou o aquecimento quando vai estar passando lá na estratosfera e literalmente veio a falecer, mas foi um experimento demonstrado pelos soviéticos, né, que poderia mandar um ser vivo ao espaço, tanto que 3 anos depois foi uma espaçonave. E imagine que o Yuri Gagarin, o caba, foi corajoso, viu? Quando ele voltou, ele passou pelo mundo todinho. Curioso, né? Ele rodou o mundo todinho, mostrando o feito épico que tinha sido realizado pelos soviéticos. Inclusive, ele passou aqui no Brasil e foi condecorado pelo presidente Jânio Quadros. O Jânio condecorou o cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Na época, os Estados Unidos ficaram doidos, velho. Esse Jânio é louco e alcoólatra. Vou passar. Olha aí a Guerra Fria na Mafalda, olha a Guerra Fria nas revistas, olha a Guerra Fria na década de 50. Olha a Guerra Fria na década de 50, para a gente começar a Revolução Cubana. Ó. Década de 50. O José morreu, o Stalinini morreu, Joseph Stalin. Começa um processo de desestalinizar a União Soviética, principalmente porque o Nikita Khrushchev passa a eliminar aqueles que eram, ou retirar da ordem de influência aqueles que eram muito ligados ao Stalin. Bacaninha. Quem é? Nikita Khrushchev. O Nikita lives no... Never know, never know. I never need a lunatic on you. No, Nikita needs no. Olha, procure depois no YouTube. Aqui a gente pode dar a dica, não pode, Júnior? Pode sim, né? Procure depois no YouTube o clipe do filme, o clipe da música Nikita, de Elton John. E você vai ver uma Guerra Fria lá também, viu? E você vai ver uma Guerra Fria também. Nikita é o Nikita Khrushchev, viu? Ei, em 55, foi feita uma reunião na Índia,
a conferência de Bandung, muitos países da África e da Ásia que disseram, ó, brother, nós não estamos nessa brincadeira de vocês, não. Não bote nós nessa brincadeira aí, não, viu? Bote não, viu? Eriquinha, eu já vou lhe dizer para você ver esse vídeo do Nikita, do Elton John, e você vai ver quem é a moça que ele está falando lá. E eu quero que você procure a primeira propaganda da Apple. A primeira propaganda da Apple. Eu acho que ela é de 1981. Eu acho. E você vai ver ela também. E é show a relação desses dois. Aí, depois da morte do Stalin, imaginou-se numa coexistência pacífica e dentro dos Estados Unidos, aquela famosa caça às bruxas do Joseph Raymond McCarthy, o famoso macartismo, que ele passou a ver pseudo-comunista em quase tudo que você tinha nos Estados Unidos. Artistas de televisão, Charlie Chaplin teve que sair dos Estados Unidos por causa disso. Sindicatos, ixi Maria, meu amigo presidente de sindicato nos Estados Unidos passou a ser vigiado dia e noite. Era como se fosse correspondentes do mundo comunista, do mundo soviético. Virgem nossa. E aí a gente teve o início da corrida espacial com a União Soviética lançando o satélite a Sputnik. Hoje você sabe que lá do espaço tem 350 milhões de satélites. E começou a Guerra das Coreias, foi em 50. Quando começou a Guerra da Coreia, os Estados Unidos mandaram uma mensagem para o Brasil. O presidente era o Vargas, Getúlio Vargas. E eles disseram, ei Vargas, ei brother, nós lutamos lado a lado na Segunda Guerra Mundial. Dá para enviar umas tropas aí do Brasil para me ajudar lá na Guerra da Coreia? O Vargas disse, eu não tenho nada a ver com essa guerra. E não mandou. Olha aí, o macartismo de Joseph Raymond McCarthy era o senador norte-americano que passou a ver em quase tudo nos Estados Unidos um pouquinho de comunismo, resultando em muitos artistas, intelectuais, escritores, sindicalistas serem forçados a se retirar dos Estados Unidos e começaram a procurar um outro lugar, né? Foram para a Europa, a maioria deles. Vou passar, tá aí, meu amigo Joseph McCarthy, esse cara aí, se vangloriando dos elogios que ele está recebendo pela caça às bruxas, caça aos comuna, caça às bruxas, caça aos comuna. Tá aí o mundo da Guerra Fria para a gente chegar na Revolução Cubana. Eu queria chegar na Revolução Cubana e nós estamos chegando nela. Ó. Década de 60, quase tem a Terceira Guerra. Por quê? Porque o Fidel Castro tomou o poder em Cuba e adotou umas medidas nacionalistas que desagradou aos norte-americanos. E o presidente John Kennedy organizou uma tentativa de derrubar o Fidel. Rapaz! No outro dia, o Fidel Castro mandou uma mensagem de WhatsApp pro Nikita Khrushchev. Nikita, brother, eu moro aqui do lado dos Estados Unidos. E eles tentaram me derrubar do poder. Vamos ficar amiguinhos? Tu compra meu açúcar, tu compra o nosso charuto e tu vende para nós bem baratinho petróleo, trigo e outros produtos. Tu quer me ter como aliado? Quero sim. Então Cuba se torna comuna nesse cenário. Bacaninha? Foi o cenário que a União Soviética decidiu montar mísseis em Cuba. O mundo esteve à beira da guerra. 13 dias que abalaram o mundo. É um filme lindo. 13 dias que abalaram o mundo. É um filme espetaculoso. Tensão o tempo todo, viu, galerinha? Aí o John Kennedy foi assassinado em Dallas, em 63. Não tem relação com a Guerra Fria, mas foi uma comoção mundial, né? Vamos dizer assim.
E em 64, os norte-americanos começaram a mandar as tropas para o Vietnã. A guerra tinha começado em 62. Ali vai ser o inferno astral dos jovens norte-americanos. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, girava o mundo a cantar, mas foi para a guerra fazer ratatatatá. Lembra da música? Lembra da música? 69 veio a conquista da Lua, Neil Armstrong, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. No Brasil, o presidente Jânio Quadros condecorou o Che, e foi, condecorou o Che Guevara, condecorou o Fidel Castro, meu Deus do céu, e condecorou também o cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Eita, rapaz! Será que o meu amigo Jânio era comuna? Era não. Você vai ver depois que ele estava buscando para o Brasil parceiros comerciais, galerinha. Buscando para o Brasil novos parceiros. E claro, a queda do Jango e o início do regime militar vai estar agradando os interesses dos Estados Unidos, haja vista que o Jango era visto pelos militares como um comuna, como esquerdista, ligado ao movimento popular, e os Estados Unidos não eram muito favoráveis aos políticos muito esquerdistas. De boa? Faça o print aí, galerinha. Faça o print aí, por favor, que eu vou botar R$1 de água aqui nessa cumbuca. Juninho, vamos lá, Juninho Bill. Pará, 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 pará. Olha os barbudos tomando o poder em Cuba, galerinha. Esse cara aqui é o Fidel Castro. Esse cara é argentino, o Ernesto Guevara, famoso Che. Os barbudos vão tomar o poder em Cuba, viu? Em Cuba. Antes, Cuba tinha sido uma colônia da Espanha e foi o último país a se tornar independente nas Américas, olha. Foi quase no apagar das luzes do século XIX. E a independência de Cuba foi com auxílio, sabe de quem? Dos Estados Unidos. Ah, papai! Que fizeram os cubanos colocar na Constituição de Cuba a famosa Emenda Platt, que garantia aos norte-americanos intervir na ilha quando fosse necessário. E garantiu aos Estados Unidos um pedaço da ilha, que hoje é uma prisão norte-americana, a Baía de Guantánamo. De novo, garantia ao Zé Uá de poder intervir em Cuba e garantia ao Zé Uá ter um pedaço da ilha.
que é a Baía de é a prisão, né? É a prisão. De boa? Aqui é o famoso Big Stick, né? O grande porrete está, vamos dizer assim, sendo utilizado pelos Estados Unidos para garantir os interesses norte-americanos. Então, a economia cubana era economia agroexportadora, bacaninha. Agora, os principais investidores seriam os empresários norte-americanos e Cuba, assim, salta de uma colônia e se torna uma vitrine para muitos norte-americanos irem se divertir. De novo, as praias paradisíacas, a Havana, a capital, cassinos, cabarés, praias. Uhul! Cuba era o lugar, velho. E quando você junta rum Mantilla com Coca-Cola e um pouquinho de gelo e limão, é Cuba Libre. É Cuba Libre, viu? Daí, José Martí foi o primeiro a lutar, a liderar, esse homem da literatura, a liderar a luta pela independência de Cuba. E nessa charge está a Espanha, visto como maléfica, e o tio Sam, afagando a coitadinha jovem cubana. Ah, papai! E é sim, olha. Olha aí o tio Sam, essa charge é top, velho. Olha o tio Sam, e o tio Sam tá com a sua batuta. Preste atenção, senão eu vou dar um ataquinho em vocês, viu? Cuba chega a estar recolhida. É a emenda Platt, que transformou Cuba numa espécie de escravo dos interesses dos empresários norte-americanos. De boa? De boa, né não? Deixa eu ver aí. Teve um momento em que os Estados Unidos impuseram um bloqueio marítimo na ilha e quase provoca a Terceira Guerra Mundial. Foram 13 dias em que o mundo esteve na iminência de uma terceira guerra. Mas antes de a gente chegar ali, eu estou colocando aqui, Cuba, como você está vendo nessa imagem, Cuba está meio que se libertando, só que está com as mãos levantadas aos interesses de quem? Dos Estados Unidos, que nessa charge está levando o tesouro e os produtos cubanos. Passando, mas imagens são charges, né? Aqui é o presidente Theodore Roosevelt e o famoso corolário Roosevelt, é o famoso Big Stick, e Cuba também está dentro dessa brincadeira aí, ó. Está aqui Cuba, ó. Está na orla de influência dos mariners norte-americanos. Está aqui a ilha de Guantánamo, ou a ilha de Cuba. Guantánamo é isso mesmo aqui, é uma prisão norte-americana hoje. E essa fotografia é da década de 50. Mostram automóveis, olha aí, os automóveis eram chiques. São os mesminhos de hoje, viu? São os mesminhos de hoje. Eita. Esse tio Sam existiu de verdade ou é um personagem dos Estados Unidos? É mais ou menos uma mistura dos dois. É uma mistura dos dois, viu? É uma mistura de história com folclore dos Estados Unidos. Olha os cassinos. Eita, rapaz, é tudo Cuba, velho. É tudo Cuba. Veja que parte, praticamente, vamos dizer, os consumidores eram estrangeiros. Cuba fica a 150 quilômetros da Flórida. É encostado na Flórida. É bem ali, ó. Cuba era governado por uma elite que estava geralmente à disposição dos interesses do Zé Uá. E era sim. Mas mais ainda, por várias vezes os governos foram militares, ligados à elite latifundiária, e algumas vezes esses militares eram aliados dos Estados Unidos. Se fosse contra, os norte-americanos podiam invocar a emenda Platt e intervir, inclusive militarmente, em Cuba. Então, muitos governos eram pró-Estados Unidos e, claro, Cuba dependia das exportações para o Zé Uá. Na época do presidente Roosevelt, isso se tornou mais visível ainda, principalmente no cenário da guerra. Os Estados Unidos precisavam de açúcar, de fumo, de charuto para mandar para os soldados. E aí ocorreu uma aproximação maior, claro, com Cuba. O que é que o Fidel Castro vai querer? Nós queremos derrubar esse cara do poder, ó. Esse cara é o Fulgêncio Batista. Aqui é um estádio
e tem um mega cassino sendo anunciado. E por trás, a realidade da maioria dos cubanos. Ó céu, ó vida, ó azar. Passando, mega insatisfação generalizada, viu? Com um grupo de intelectuais que eram contrários às influências externas. E lembrar que o Fidel Castro era advogado, era formado em direito. Camponeses, sindicalistas, intelectuais, era anti-Fulgêncio Batista. Anti-Fulgêncio Batista. Então lembrar que o Fulgêncio tinha meio que, vamos ver lá, tem um meio que implantado uma ditadura, dado um golpe em 52, implantou uma ditadura. O Fidel Castro, com um grupo, tentou derrubar o Fulgêncio Batista na tentativa de tomar o quartel de Moncada. Não foram felizes, foram convidados a se retirar e no México eles começam a preparar um plano revolucionário para derrubar o Fulgêncio Batista e, evidentemente, não deixar mais Cuba subserviente aos interesses norte-americanos. Quem participa da brincadeira também é meu amigo Che, meu amigo Ernesto Guevara, o médico argentino das revoluções na América Latina. Alô, Giancarlo Fisichella. Salve, 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 salve. Vamos lá, vamos passar. Tá aí no Ministério da Fazenda em Cuba, é o nacionalismo cubano, muito forte, né? Até a vitória sempre nesse cartaz, nessa imagem da fotografia do Kafta, que ele tirou do Ernesto Che Guevara, bacana, é um ídolo ainda hoje. Vai ser tomado o poder em Cuba porque os guerrilheiros liderados pelo Fidel Castro começaram no leste, começaram um movimento de guerrilha no leste e conseguiram apoios de camponeses, apoios de trabalhadores, daqui apoios de sindicatos, até que no dia 1º de janeiro eles entram na cidade de Havana. E o Fulgêncio Batista pegou o pinico e fugiu. Pegue seu banquinho, saia de mansinho. E eu vou frisar aqui, porque é necessário frisar, notadamente, galerinha, quando começou a tomada do poder em Cuba, o Fidel não era comunista. Não, era não. Inclusive o Fidel fez viagem aos Estados Unidos e fez viagem ao Brasil. Foi recebido aqui no Brasil pelo Jânio Quadros. De novo, o Fidel não era comuna. Isso é importante dizer, viu, velho? Isso é importante dizer, viu? Mas ele começa a fazer um conjunto de reformas que vai desagradar parte da elite cubana, que havia sido beneficiada durante muito tempo, e as empresas estrangeiras em Cuba. Vixe Maria! O homem vai expropriar, nacionalizar as empresas estrangeiras. Aí vai mexer na parte que dói nos norte-americanos, que é o real, que é o dinheiro. Que é o dinheiro. Deixa eu passar a imagem. Tá aí o Fidel, aqui o Fidel em Havana, quando da tomada do poder. Aqui o Fidel nos Estados Unidos, em 59, foi lá nos Estados Unidos dizer: olha, brother, eu quero continuar vendendo para vocês, sendo parceiro comercial de vocês. Nós queremos manter os laços de amizade que a gente tem de há muito tempo. Aí, meu amigo, eu estou dizendo que a revolução não era comuna. Aí o meu amigo Fidel fez uma mega reforma agrária, confiscou terras da iniciativa privada, distribuiu para camponeses. Virgem nossa! Essas medidas são muito mal recebidas e muito mal interpretadas nos Estados Unidos. E são. Até porque o Fidel
adota essas medidas nacionalistas que têm um verniz anti-imperialismo, anti-Estados Unidos. E isso resulta numa grande oposição dos norte-americanos em permitir a manutenção do Fidel no poder. Ah, meu parente. Já havia uma grande reivindicação social e um discurso anticolonialista. Professor, mas Cuba não era mais colônia, mas era como se fosse. De boa? Então, esse protagonismo militar do Fidel, mas o carisma do Fidel e as medidas populistas do Fidel ganharam apoio da grande massa em Cuba, da grande massa do povo cubano, que sofria muito. Ah, papai, os Estados Unidos começam a realizar um embargo comercial. E o embargo foi: não vamos mais comprar os produtos cubanos. Não vamos mais comprar nem o açúcar de Cuba, nem o café de Cuba, nem os charutos cubanos. E os cubanos não vão mais poder comprar de nós nem os automóveis, nem o petróleo e nem nada. Ixi, rapaz, tá estrangulando o povo aí, ó. E aí o John Kennedy mandou agentes da CIA e cubanos que haviam sido exilados nos Estados Unidos a tentar derrubar o Fidel Castro. É a fracassada tentativa de invasão da ilha da Baía dos Porcos. O próprio Fidel Castro foi para lá reagir. Fatality. Tchum, 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 tchum. Então, depois dessa tentativa norte-americana de derrubar o Fidel Castro, o Fidel mandou uma mensagem de WhatsApp para o Nikita Khrushchev e disse: Khrushchev, brother, eu quero ser teu amiguinho. Khrushchev, brother, eu quero ser teu camarada. Khrushchev, brother, eu quero que você seja nosso aliado e eu tô no terreiro dos Estados Unidos. Ixi, Maria. E o Nikita Khrushchev disse: tá feitíssimo. Eu compro todo o açúcar que tu produzir, vou vender petróleo bem baratinho para ti e trigo quase de graça. E o Fidel disse: I love you. I love you too. Ah, papai. Então, incrível. Cuba no quintal dos Estados Unidos, na orla de influência da União Soviética. Então, imagine a ojeriza dos norte-americanos ao Fidel Castro nesse cenário. Imagine. Deu para perceber? Imagine o ódio do Zé Uá com os cubanos, a ponto que os Estados Unidos decidem expulsar Cuba da Organização dos Estados Americanos. Ah, papai. O Fidel disse: tô nem aí, tô nem aí. Faça o print aí, galerinha. Faça o print. Juninho Bill, deixa um minutinho na tela aí, Juninho Bill. Beleza, beleza. Tá aí, Eriquinha perguntou agora há pouco. Tio, teve um momento que os Estados Unidos impuseram uma espécie de bloqueio marítimo em Cuba? Foi, mas primeiro teve um embargo econômico. Primeiro teve um embargo econômico. Ele vai ser referendado depois pelo Bill Clinton.
Até os caras sabem ali. Vou passar o slide, viu? Vou passar o slide. Então nós tivemos um conjunto de transformações em Cuba, muito positivas. Combateu o analfabetismo, praticamente acabou na ilha, ampliou as universidades, medicina de ponta, educação de ponta, muitos hospitais. Quanto vinha muito real da União Soviética, o Fidel pôde realizar muitas obras sociais, então teve um avanço substancial, mas é um governo autoritário. É um governo autoritário, haja vista que é o modelo soviético. Não aceitava os opositores, não aceitava as críticas, havia censura, aqueles que tentassem fazer algo diferente eram expulsos do partido, e aqueles que foram contra a revolução e as medidas nacionalistas eram colocados no paredão. Então tem aquele programa da Globo, o Big Brother, e lá tem um momento que o caba vai pro paredão, não tem? Você lembra que tem um momento lá que o caba vai pro paredão? Ali, quando o caba vai pro paredão, ele vai para ser eliminado. Eliminado. Vem de Cuba. Muitos padres da Igreja Católica, que foram críticos, foram para o paredão, foram eliminados. Absurdo. Mas olha como teve avanço. Olha a expectativa de vida em Cuba em 60. E olha a expectativa de vida em Cuba na atualidade. Não tem como você não dizer que em certos setores teve um avanço substancial, galerinha. Substancial. Olha aí, ó. Número de médicos por habitante, por 1.000 habitantes no mundo. 1,9 mil. Aqui no Brasil é 0,8. Ou aqui no Nordeste é 0,8. A quantidade de médicos por habitante é muito pequena por 1.000 habitantes. E Cuba está lá, numa liderança, né, com grandes investimentos ainda feitos no setor da educação e da saúde, ainda hoje, é porque não tem mais o apoio da União Soviética. Está aí a taxa de alfabetização em Cuba na atualidade, só para você ter como parâmetro que teve um avanço em Cuba, bacaninha, mas era um governo autoritário, ó. Não havia liberdade individual, havia censura, não havia partido de oposição, não há permissão de pluralidade de ideias, os fuzilamentos, o controle social e etc. É um regime autoritário, é um regime fechado, velho. Vou acelerar, olha, tá aí a galerinha que tá no paredão. Eita, o cabo já tá se mijando, se melando, já tá rezando, já tá invocando a Deus. E os Estados Unidos passaram a olhar para Cuba com uma desconfiança ainda maior. Então, depois do embargo norte-americano, Cuba se aproximou, claro, da União Soviética e hoje tem uma lei nos Estados Unidos, é do Bill Clinton, não sei se a lei foi revogada, acho que foi revogada pelo Barack Obama. Eu acho que o Barack Obama revogou a lei que proibia o comércio de empresas que faziam comércio com Cuba de fazer com os Estados Unidos. Na gestão do Lula, ocorreu uma aproximação com os cubanos, igualmente deles com o Hugo Chávez da Venezuela. Bacaninha? Faltou só a crise dos mísseis, mas ela está aqui, ó. Porque os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia, de frente para a União Soviética. Ah, papai! Os Estados Unidos tentaram derrubar o Fidel em 61 e o Fidel disse, ei, brother, por que vocês não botam uns mísseis bem aqui do meu lado de frente para os Estados Unidos? 13 dias que abalaram o mundo, viu? 13 dias. Os Estados Unidos realizaram um bloqueio naval na ilha. Tá vindo os navios lá da União Soviética. Tem um bloqueio na ilha. Uhul! O mundo tá em tensão, rapaz. Quase uma terceira guerra mundial. Então eles fizeram um acordão. A União Soviética retira os mísseis de Cuba, os Estados Unidos retiram os mísseis da Turquia e os Estados Unidos se comprometem nunca intervir em Cuba. E meio que isso foi obedecido, né? De boa? Ora, para evitar novas Cubas, os Estados Unidos passaram a apoiar governos ditatoriais na América Latina, a exemplo do Brasil.
Bacaninha? A exemplo da terra tupiniquim. É que eu acho que o próximo tema vai ser República Populista. Eu acho que vai ser um pouquinho de Brasil agora. Tá aqui o Fidel com o Nikita Khrushchev. Tá aqui o alcance dos mísseis soviéticos instalados em Cuba. Os Estados Unidos se sentem ameaçados. Bacaninha. Tá aí o John Kennedy e o Nikita Khrushchev. Se eles apertassem o botão, o mundo podia implodir numa terceira guerra. Mas eles evitaram, ó. Eles evitaram, ó. Ah, pela paz mundial, eles evitaram, né, não? Eita, rapaz, olha. Estou encerrando a nossa aulinha de hoje com a temática de Guerra Fria. Não dá para falar tudo, mas eu acho que o professor Adriano deu uma pincelada a partir daqui. E na próxima semana eu acho que a gente vai voltar para a temática de História do Brasil eu acho que nós encerramos a Era Vargas, então agora deve ser a República Liberal Populista, que é uma experiência democrática nossa, pela primeira vez, viu? Um cheirinho na caixa do olho, ó. Um grande abraço, até a próxima semana. Tchau!